Olá, sejam bem-vindos ao CatimbaCast, mais uma edição da nossa resenha esportiva. O CatimbaCast é a resenha esportiva do canal Francamente. Sejam bem-vindos. Você pode acompanhar a nossa resenha de hoje no nosso canal no YouTube, youtube.com/francamente ABC. Lembrando que nós transmitimos sempre dos estúdios da Five Media em Santo André. Se você precisa de soluções em streaming, consulte a Five Media, tá bom? Nossa parceira nas entrevistas e nos podcasts do canal Francamente ABC. Você pode acompanhar também no nosso portal francaменteabc.com.br. Se você está aí no PC ou de repente no seu notebook, só rolar a tela até o player do YouTube e acompanhar todas as entrevistas do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre futebol. A nossa resenha é com o Renato Peixe, técnico do Esporte Clube Santo André, está disputando a Copa Paulista neste segundo semestre, mas é figura conhecida do futebol aqui do Grande ABC, e eu quero muito agradecer o Peixe por estar conosco nesta resenha de hoje. Seja bem-vindo ao CatimbaCast, Renato Peixe. Mais uma vez te agradecer, né, pelo convite, por esse bate-papo, nesse catimba, né? A gente gosta muito do futebol catimbado. Só que na resenha aqui não vai ter a catimba, vai ser uma resenha boa. Mas a catimba é necessária no futebol, não é? É necessário, Fala sem dúvida. Tem que ter. A catimba, né, aquela provocação, uma provocação sadia, né, que a gente costuma dizer. Eu sou do futebol raiz, né, então você tem que ter a catimba. Eu estava acompanhando até, Peixe, a disputa da Copa do Mundo de clubes aí, né? E aí, a diferença do futebol europeu, futebol sul-americano. E eu percebi uma coisa, quando precisa, os europeus sabem catimbar também. Não, eu costumo dizer que os sul-americanos ensinaram eles muito bem, né? Porque, lógico, o futebol daqui, né, da nossa região, ele é mais, né, catimba mais, eu acho que a regra, a gente fala assim, a regra ela é universal, mas cada país, né, cada federação faz um pouco diferente a diretriz. A gente pode pegar aqui, São Paulo já é um futebol de mais contato, né, essas coisas todas, e aonde o futebol carioca já é um futebol mais técnico. Então tem essa diferença também de como você joga, como o árbitro vai conduzir também, né, a partida. E os europeus aprenderam muito bem, cara. Como você falou, a Copa do Mundo ficou ficou bem visível isso. Na hora que eles precisavam, dava aquela catimba. Quando precisava segurar o jogo, dava aquela comecinho de jogo, você pega um zagueiro, dá aquela chegada um pouco mais forte já para mostrar, ó, aqui o negócio hoje vai ser assim, então você vem devagar. Tudo faz parte, né? Faz parte, você pega os goleiros mesmo, europeus, eles, cara, quando precisa, né, segura mesmo o tempo ali, faz aquela catimba. Para nós que estamos assistindo, passa raiva até em nós. Imagine quem está dentro do campo. Mas faz parte do futebol. Como é que está sendo 2024 para você, Peixe? Cara, está sendo legal, em questão de experiências, né, que eu estou tendo. Saí, né, do Cachorrão, né, o ano passado, que é o Esporte Clube São Bernardo. Aí eu tive uma passagem no Ipatinga, tive uma passagem no Comercial, tive ainda agora no Cianorte, estou voltando para o Santo André. A minha carreira, né, como esse ano eu estou fazendo praticamente 5 anos, né, que eu sou treinador de futebol, muito novo ainda, e você tendo essas experiências, né, sai do estado de São Paulo, vai no estado de Minas, vai no estado do Paraná, está sendo bem bacana para mim, nesse sentido assim, de crescimento profissional. Muito diferente, as praças, o futebol não o futebol que se pratica, mas eu imagino que em termos de infraestrutura, né, deve ter uma diferença, não diria que brutal, mas deve ter uma diferença perceptível do futebol paulista para Minas, de Minas para o Paraná. Tem, cara, é muito diferente. Vamos falar do Ipatinga. O Ipatinga é um clube, né, que quando eu fui não estava vivendo um bom momento financeiramente, né, tem até uma estrutura muito boa, mas também é um time de massa, torcida apaixonada, uma torcida que comparece aos jogos, né? O Cianorte agora é um time que tem uma estrutura muito boa, já nós vamos ver ele aí num cenário bem melhor aí, jogando já uma Série B, uma Série A, porque é uma estrutura muito boa, um CT moderno, né? Você tem o Comercial, que é um time também de tradição de dentro do estado de São Paulo, a torcida, né, vive o clube, né? Então são experiências diferentes que eu tive, né? Mas a questão do futebol, do jogo, de como eles pensam também é bem diferente de um estado para o outro, cara, é bem diferente mesmo. E isso é bem bacana.
Ó, bom, do comercial a gente nem fala, né? O Bafo, tradicionalíssimo aqui no interior do estado de São Paulo, mas o Ipatinga, por exemplo, revelou para o mundo do futebol Ney Franco, né? Como treinador, depois fez carreira internacional, treinou o Flamengo, treinou o São Paulo. Acho até que ele está de volta lá para a região de Ipatinga. E o Cianorte teve, já como treinador também, o Caio Júnior, né? O finado querido Caio Júnior, que infelizmente nos deixou naquela tragédia lá da Chapecoense. Quer dizer, então assim, o que eu quero dizer com isso? São escolas mesmo, né, Peixe? São clubes que te dão essa capacidade de se desenvolver, de melhorar, de encontrar coisas novas e tudo isso vai agregando ao trabalho do dia a dia, né? Vai agregando, cara. Eu acho que até mesmo agora nessa volta minha para o Santo André, você volta diferente. Até as pessoas, né, que estão no Santo André, que estavam comigo, né, quando eu passei a primeira vez, você vê que você volta mais experiente, você volta, né, com mais qualificado por essas escolas que eu estou passando, né, cara? Apesar de ser muito jovem ainda nessa função, mas eu estou tendo, né, um privilégio de estar podendo, o mais rápido possível, ter essas oportunidades que faz parte do nosso crescimento, né, do dia a dia. Uhum. Como é que é essa busca, Peixe? Porque assim, como você disse, são 5 anos apenas de trabalho como treinador e aqui no ABC você está no quintal da sua casa, né? Aqui você conhece todo mundo, você conhece os clubes, você conhece os dirigentes também te conhecem, te procuram, recorrem a você, como São Bernardo, Santo André. Mas como é que é essa busca assim? Porque com 5 anos de experiência, você está buscando emplacar um trabalho que traga os olhos de outros clubes para você também, né? Como é que você faz para desenvolver esse trabalho e como é que funciona isso do ponto de vista de projeção de carreira para você? Primeiramente, você tem que estar antenado ao que está acontecendo no dia a dia. O futebol hoje ele está bem mais dinâmico, né? Bem mais rápido as coisas estão acontecendo. Você não pode parar de estudar, né? Eu costumo dizer que Copa do Mundo, de seleções, como a Copa do Mundo agora, é tipo uma Fashion Week nossa, né? É o que vai te dar a diretriz do que vai acontecer no futebol. Quando eu falo isso, é questão de tática e tecnicamente, né? Dentro de campo. E você tem que estar antenado. E você tem que estar, como é que eu falo? Com a mente aberta para isso, né? Não adianta eu chegar no estado de Minas, né, e não estar com a mente aberta para você aprender, independente de como está a situação do clube, porque em todo lugar que você vai aprender alguma coisa, independente da situação que você está vivendo ali naquele momento. E graças a Deus eu tenho, né, conseguido isso, de estar com a mente aberta nos lugares que eu tenho passado. Né, eu tive uma escola muito boa, que a gente fala assim, a minha escola, que foi o Esporte Clube São Bernardo, foi uma escola muito boa, esse início meu de carreira ali no clube, porque é um clube também centenário, é um clube com algumas deficiências, né, de estrutura, até mesmo financeira, isso aí não é demérito nenhuma para o esporte clube, porque não é só o esporte clube que vive esse momento, né, mas vem também numa evolução, que tanto que agora é SAF, já também já vai estar no cenário aqui do estado de São Paulo, já numa Série A2, Série A1, né, muito no futuro bem próximo, e você tendo essa escola, né, é que eu te falo, eu consigo me adaptar mais rápido onde eu tenho ido, né? Lógico que o futebol se resume aos 3 pontos, a verdade é essa, né? Para quem está de fora, se resume a isso, ao trabalho do treinador, mas lógico que nós internamente ali, você que vive disso, você sabe se o trabalho está sendo bem feito, se o cara está evoluindo, se o treinador entende do que está falando, entende do que está fazendo, né? E eu acho que eu estou no caminho certo pela minha carreira, né? Como você acabou de falar, eu já disputei, se a gente falar assim, já disputei 3 séries D, né, de brasileiro, tenho um acesso na Série A3, já cheguei na semifinal de uma Copa Paulista. Então, assim, eu acho que para o início de carreira está sendo bem bacana. O que a gente, né, eu tenho conversado com bastante pessoas, né, que já está, né, na estrada há muito tempo, é de você saber o time para chegar onde você quer chegar, né? Porque às vezes você toma algumas decisões que naquele momento você acha que é legal e não é bacana naquele momento.
Então isso a gente tem um pouco de cuidado e por isso eu converso com bastante pessoas, né? Com bastantes treinadores que também trilharam mais ou menos parecido do jeito que eu estou trilhando, para não poder errar. Bom, a gente está com algumas imagens do Renato Peixe aqui no telão, essa é uma delas, né, da passagem dele no comercial. Mas você falou aí das pessoas que você... Aí, ó, Renato Peixe no cachorrão. Não, aí no comercial, no comercial. Ainda. Das pessoas que você conversa e tal. Você tem um suporte de empresário, de agente, ou é você mesmo que tenta lidar com isso? Porque a gente sabe que em algum momento isso acaba fazendo diferença também, né, Peixe? Faz. Eu não tenho um empresário, né? Eu tenho um grupo de amigos, né, que me ajudam. Né? Você pega hoje mesmo o Esporte Clube, que tem ali a TSG, que é o Anderson, é um cara que me ajuda. Eu tenho outros amigos que são empresários, né? Eu não tenho nada assinado com ninguém, mas são pessoas mais próximas que me ajudam. E como você falou, né? São pessoas, hoje no futebol você precisa ter essas pessoas ali que te dão uma diretriz, que tem entradas no clube, né? Para poder estar ali te indicando, né? Para as pessoas poder abrir a porta para nós. E tem a questão mais técnica, que já é mais assim, alguns treinadores que são amigos meus, que a gente vai conversando sobre futebol, a gente fala bastante sobre futebol, sobre tática, técnica. Eu até acho que nós brasileiros, né, os treinadores brasileiros, precisavam mais se reunir para conversar realmente. Eu acho que isso faz a diferença. Os treinadores já de Europa já são mais isso, né? Já eles se reúnem para falar de tática, não tem medo de falar o que o cara faz no dia a dia, o que ele pensa no futebol. E nós brasileiros ainda é meio, né? Eu não vou falar para o Frank como eu trabalho, porque eu posso enfrentar ele. Não vou dar ideia para ele. Então, assim, eu acho que, né? Mas eu tenho alguns amigos, né, que eu fui jogadores, né? Eu fui jogador deles e tem me ajudado nesse sentido, né? De conselho, de uma diretriz. Qual fonte que você bebe, o Peixe? Aqui no Brasil, assim, teve um período, não sei se a gente ainda vive nesse período, né? Que os jovens treinadores, eles eram muito assim, Luxemburgo, né? Era preferência nacional por conta do estilo de jogo que o Lucha sempre colocava nas equipes dele, né? Equipe, com uma vocação ofensiva muito grande, muita movimentação e etc. Mas sempre com grandes talentos também, né? Você tem treinadores nos quais você se espelha? Tenho. Assim, eu gosto muito do Renato Gaúcho, né? Eu acho que eu me identifico muito pelo jeito que ele gosta de ver o futebol, mas eu costumo dizer que eu pego um pouquinho de cada um, né? Porque assim, como eu te falei, você tem que se adaptar. Você vai para uma parte de um jogo mais defensivo, queira ou não queira, você tem o Tite, né, que deu essa aula para nós de um esquema tático mais defensivo, mais eficiente. Se você quer um time que jogue mais, né, como eu falei, o Renato Gaúcho, o Diniz. Mas eu também sou dessa linha do Luxemburgo. Gosto muito do Luxemburgo, a leitura que ele tem de jogo para mim é fantástico, né? Lógico, tem vários treinadores aqui, se a gente ficar falando nomes aqui, a gente vai acabar esquecendo. Mas assim, hoje, né, que está mais em evidência são esses treinadores aí. Mas tem alguns treinadores também que já figuraram no cenário nacional. Eu tenho muita coisa, né, converso muito, você vai conhecer que trabalhou na ABC, o Robert Valdavino, Luiz Carlos Martins, o Toninho Cecílio, são treinadores que eu conheço. O Sérgio Soares, são treinadores que eu conheço, que me identifico com do jeito que eles pensam de futebol. O próprio mesmo agora, o Thiago Carpini, né, é um treinador mais jovem, então assim, me identifico muito, né, de como ele conduz o dia a dia, de que ele acredita do futebol, como o time dele joga. Então a gente vai se espelhando mais ou menos nessas pessoas aí. E a gente está indo para esse lado aí, e sempre que eu estou com o Peixe, a gente gosta muito de falar sobre o futebol mesmo, né, os detalhes, as coisas que circundam aí o campo, né? E aqueles famigerados cursos da CBF, que assim, principalmente eu acho que para o treinador em formação, para o jovem treinador, deve ter uma dificuldade, porque não é todo treinador que tem suporte para fazer os cursos da CBF, porque eles são caros, né? Eles não são caros para quem já está estabelecido e tal. Então, assim, eu estava conversando com alguns jovens treinadores aqui da região, das equipes sub-20 e tal, e eu me lembro que eles falavam dessa dificuldade. Até no Água Santa tinha um menino que ele falou, o Água Santa está pagando o curso para mim na CBF, então assim, parabéns à diretoria do Água Santa por essa iniciativa, mas não é todo mundo que tem a oportunidade, né?
Você tem qual licença já nesse? Eu já tenho a licença A, né? Falta só a Pro Pro, para né? mim. Como você falou, eu acho também que tinha que arrumar um jeito de mudar a forma que para você conduzir a licença. Aqui no estado de São Paulo tem a Federação Paulista também, que temos que parabenizar, que ajuda, né? Quando você está vinculado a um clube, você tem um certo desconto, né, com a Federação Paulista. Mas eu acho realmente, como você falou, eu acho ainda é muito caro você poder estar fazendo, né, as licenças. E outra coisa que eu também, né, aí eu vou dar uma opinião minha aqui também, eu acho que a gente não pode ficar preso a só uma instituição para te credenciar a ser treinador de futebol. Entendeu? Eu acho que isso, para mim, não existe. Vamos dar um exemplo aqui, para você fazer uma faculdade de jornalismo, você tem milhares de faculdades, você vai lá, escolhe, né? E você, para hoje, você ser treinador de futebol dentro do nosso país, você só tem um órgão. Eu acho que isso nós teríamos que mudar. Você tocou num ponto que, para mim, assim, é a diferença crucial entre os técnicos brasileiros e os técnicos estrangeiros, por exemplo. Muita gente aqui do Brasil vai fazer o curso da AFA, certo? Eu acho que até um pouco para entender também o futebol argentino, mas muito também pelas condições que a AFA oferece para fazer o curso de formação de treinadores lá. Na Europa, você tem os cursos da UEFA, mas você pega um país como Portugal, por exemplo, que tem técnicos espalhados por todos não, né? Mas pelos principais países da Europa e também aqui no Brasil. Em Portugal, você tropeça em instituições, em universidades que oferecem cursos de formação para treinador ou cursos voltados para a gestão esportiva, cursos relacionados ao futebol e ao esporte de maneira geral. No Brasil, a gente ainda está muito distante disso, né? Muito aquém. Você só tem e não é todo mundo que pode ir para a Europa. Se já tem uma dificuldade para fazer o curso aqui no Brasil, imagina fazer na Europa, né, Peixe? Então. E eu acho que poderia, né? Já que também só tem essa instituição, né, que é a CBF Academy, vamos botar ali, e uma forma de você mudar os pacotes. Cara, lógico, cada um dentro, né, da sua realidade, mas como você falou, você não pode pegar um jovem, né, e ele entrar no mesmo pacote de um cara já renomado para fazer a licença A ou Pro. Eu acho que deveria ter essa diferença. Como tem a diferença de você que é ex-atleta, você já entra na licença B, essas coisas todas, quem já participou da seleção, tem essa diferença, mas eu acho que teria que ter uma diferença em relação a valores também. Né? Vamos supor, você vai fazer a licença, você precisa fazer a licença, mas você está desempregado. É um tipo de valor, né? Creio eu. Se o cara já está desempregado, como é que ele vai? Hoje, para você fazer uma licença, a licença A, que é para você estar mais próximo de estar trabalhando aí na primeira divisão, essas coisas, você vai gastar em torno aí com hospedagem e tudo mais, quase 15 mil, vamos botar assim. Então, mas aí tem maneiras e maneiras, né? Eu acho que tudo passa muito pela vontade de quem está comandando querer realizar, né? A gente chama de vontade política, né? Mas você pode oferecer bolsa com restituição. Não posso pagar agora, tá bom. Então, nós vamos te oferecer a bolsa quando você estiver no mercado de trabalho, você restitui parte do que a gente está te oferecendo e tudo bem, né? E segue o jogo. Enfim, tem formas de fazer. Vou falar um pouco sobre o futebol paulista, do futebol do interior. Você está agora com a Copa Paulista no calendário, mas assim, o segundo semestre para os clubes do interior, ele é muito diferente do primeiro semestre, né, Peixe? É como se você tivesse duas temporadas distintas no mesmo ano, né? Porque uma coisa é você disputar a Série A1, a Série A2, talvez até a Série A3 do Campeonato Paulista, que pode te oferecer visibilidade para você ter uma sequência, né? Isso do ponto de vista do jogador. Agora, quando você não tem êxito na temporada anterior, nem na 1, nem na 2, nem na 3, você fica com o calendário meio que esvaziado para o segundo semestre, você fica com a Copa Paulista. Só que aí já é outra configuração, porque é outro investimento, são outros atletas, aqueles principais saem de repente para um time da Série B, da Série C ou até da Série A, né? Como é que para o treinador se trabalha com dois calendários dentro da mesma temporada, vamos dizer assim? Não é fácil, né? Nem para a parte da comissão técnica, como até mesmo para o clube.
Você pega aqui, vamos botar o Santo André que eu estou hoje, né? Você faz um tipo de programação na Série A2, a federação, né, na Série A2, Série A1, A3, A4, ela te ajuda, né, financeiramente. Então isso te dá um fôlego a mais, você qualificar o seu elenco, e você qualifica o seu elenco para a Série A2, você não consegue o objetivo que seja o acesso, aí você tem a pausa para vir uma Copa Paulista, onde a federação, a única coisa que ela te dá é se você chegar na final, você, né, tem a Copa do Brasil ou a Série D. Mas ela não te ajuda nesse período. E aí para o clube fica ruim, porque se o clube não é autossustentável, e como no interior de São Paulo são poucos clubes que têm esse recurso, e aí você tem que arrumar um jeito de você estar disputando, porque também ficar parado, né, que o campeonato ali acaba ali abril, então você ficar parado de abril até a nível de competição, até janeiro, final de janeiro, é muito ruim para os clubes. E aí alguns clubes têm que arrumar, né, alguma coisa para se fazer. O próprio Santo André fez uma parceria, né, dentro dessa parceria praticamente os jogadores muito jovens, né, até mesmo para você também estar mostrando o seu ativo, né, para as pessoas poderem ver, porque queira ou não queira, o futebol paulista ainda é a vitrine, né, para todos nós. Mas não é fácil, porque você tem que se adaptar mais rápido possível às coisas que você tem naquele momento, tanto o clube como a comissão técnica. Eu costumo dizer muito, você pega mesmo aqui o Santander, lógico que a torcida, ela queria ver os jogadores com a camisa do Santander, aqueles jogadores de alto escalão, mesmo que seja uma Copa Paulista. Mas não tem condições, né, de você estar trazendo jogadores que disputam brasileiro, até porque também o jogador também que tem esse mercado de campeonato brasileiro, ele não vai vir agora para uma Copa Paulista. Então o próprio torcedor ele também tem que entender esse processo do clube também, né? E isso faz parte até, né, como você falou, eu acho também que qualificou muito a Copa Paulista, está melhorando isso é bom, né? Ano a ano também, por causa porque assim, se você analisar também de um calendário nacional, o caminho mais curto é a Copa Paulista. Porque se você hoje for ter o acesso, vamos lá, da Série A2 para a Série A1, você vai ter que disputar a Série A1 naquele ano seguinte, e você, como a Série 1 também, se você já não cair, você já tem um calendário da Série D. Tem isso também, só que é muito difícil. E você sendo campeão da Copa Paulista, que tem menos clubes, você sendo campeão, você já tem a Série D, se você escolher a Copa do Brasil, um calendário nacional. Então isso também está como é que eu falo, atraindo muitos clubes para vir nesse caminho. Né? Você pega hoje aqui, você tem o Botafogo, tem o Guarani, tem a Inter de Limeira que está disputando a Série D, a Copa Paulista, você tem o Monte Azul que está na Série D e está disputando a Copa Paulista, né? Que tem os calendários, né? Mas assim, então são clubes não abre mão da Copa Paulista mesmo assim, né? Não abre, porque, como eu te falei, tem clubes que já tem até a vaga na Série D ano que vem, mas você vai brigar pela pela Copa do Brasil. Então, assim, tá melhorando. E eu acho que a federação está no caminho certo. A gente sabe que também não tem como fazer aquela mudança drástica, né? Mas está no caminho certo para evoluir também a Copa Paulista. E o elenco, no caso do Santo André, por exemplo, é um elenco jovem. Muito jovem, né? Tem o Santo André está oportunizando ali. Cara, eu não vou, se eu não me engano, ali está em torno de 21, 22 anos a média de idade. Ali, né? Muito jovem mesmo. Tem alguns jovens ali muito promissores, né? Lógico que a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. Mas a gente fala que é jovem, mas o futebol hoje, com 21, 22 anos, já está ficando velho, né? A verdade é essa, porque se a gente pegar aí, lógico, a gente vou falar de uma pessoa que é fora da curva, mas com quantos anos o Hendrick foi profissional? Né? Mas não só o Hendrick, mas tem muitos jogadores aí com 17, 18 anos que já está desfilando aí nos seus times de titular e tudo mais, no Campeonato Brasileiro. Então acaba que hoje também é muito rápido para o jogador. A gente fala, um time jovem, mas não é mais jovem. Eu falo assim, o Botafogo, eu dou o exemplo do Botafogo quando foi campeão, a média de idade do Botafogo era de 25, 26 anos. E foi campeão, Libertadores, então assim, a gente falar, nós temos um time jovem. E foi campeão. Então hoje também é muito mais rápido para ele. Se você pegar, por exemplo, o Vitor Roque é um atleta que tem 20 anos e que tem temporada de Europa, passagem pelo Barcelona, né, pelo Betis,
e está no Palmeiras, chegou aqui com um preço absurdo, né? Um valor de mercado assim absurdo. E você fala assim, nós estamos falando de um jogador que vai resolver, mas é um atleta que tem só 20 anos. Tem jogador que com 20 anos está saindo da base. É isso aí. Né? É muito rápido. Muito precoce, né, o negócio? Muito. E não é agora, vamos lá. Você falou do Vitor Roque. Com quantos anos o Pato saiu do Brasil? O Pato foi muito jovem para o Milan, né? E com 20 anos ele tinha mais experiência que o próprio Vitor. Né? Com 20 anos ele já era veterano. Já estava brilhando na Europa. O negócio realmente é surreal. O que você achou dessa internacionalização no comando da seleção brasileira? Trazer um cara de fora, mesmo que seja o Ancelotti, que para mim é o supra-sumo aí dos treinadores. Cara, é um assunto muito... né? Falar da qualidade do negócio que você falou também, acho, né? Supra-sumo eu acho que vai vir para agregar. É um cara com uma visão totalmente diferente do que nós temos aqui. Mas eu ainda sou meio raiz, entendeu? Eu acho que tinha condições de deixar um treinador brasileiro. Eu acho que nós, né, no modo geral, nós torcedores, né, da seleção, a gente não está tendo paciência com o treinador brasileiro. E eu acho que por isso a CBF também tomou essa decisão de trazer um cara de fora, porque infelizmente a gente, né, tem essa paciência, né, não vou ser um lado aqui bem crítico. Os 2 jogos aí o Ancelotti não fez nada de diferente. Mas se é um treinador brasileiro, ia ser massacrado, né? A gente sabe disso. Mas o Brasil não tomou gols, pelo menos, nesses 2 jogos. Cara, mas... Você estava falando do Tite, Peixe. Nesse período em que o Tite saiu da seleção, os treinadores que passaram, Ramon, Diniz e o Dorival, eles tomaram mais gols do que o Tite tomou gols com a seleção durante todo o período que ele esteve lá. É um negócio impressionante. E a gente fala de, o treinador é defensivo, o treinador é ofensivo, faz isso, faz aquilo. Mas se você não toma gol, você fala, bom, então vocês façam aí na frente. Né? É metade do caminho. Lógico. Eu acho que vai demorar a chegar um treinador para bater os números do Tite. A porcentagem do Tite na seleção, ela é absurda. Né? Só que entra aquilo que nós estamos falando. Treinador brasileiro, muitos gostavam, muitos não, porque ganhou só de 1-0, não sei o quê. E se é um treinador de fora, você tem um pouco mais de paciência. Nós andamos assim. Eu acho que isso vai mudar, tá? Com essa Copa do Mundo agora, porque o Renato mostrou para nós, como o Felipe, né, que são os treinadores que estavam lá, que é brasileiro, mostrou para nós que nós temos condições de, né, e em relação à questão mais tática, né, não deixa nada a desejar para os grandes treinadores que tem lá. Eu acho que eles mostraram isso. Né? Foram os 2 ali, mas tem muitos bons treinadores aqui dentro do nosso país. É que a gente não está tendo tanta paciência. Né? Eu vou dar um exemplo, estou falando de treinadores, mas é próprios jogadores também de fora, a gente tem mais paciência com eles do que com alguns brasileiros aqui. Vou dar um exemplo aqui do Corinthians. Cara, o Memphis, muito bom jogador e nós estamos tendo uma paciência danada. Se é um brasileiro, a gente não tem paciência com o nosso... Ele já está esculachando. A gente não tem paciência com o nosso craque, que é o Neymar, cara. Porque o Memphis já está dando uma esculachada, né? Ele acha que, né, já tem um ruído ali, né? Então, assim, tá meio que escancarado que ele não está querendo ficar mais no Corinthians por conta dessa questão dos pagamentos e etc. Nós tivemos dias atrás aí um clássico contra o São Paulo em que ele foi, assim, irreconhecível como jogador dentro de campo, mesmo tendo criado oportunidades, talvez a única do Corinthians ali saiu dos pés dele numa tabela com o Rodrigo Garro, né, que é talentosíssimo, diga-se de passagem, aí um chute do Bidu ali no primeiro tempo, foi o que ele construiu, passou por ele, mas mesmo assim está passando essa impressão, né? E a gente não pode deixar também esse negócio de as pessoas chegarem aqui e achar que podem fazer o que quer no Campeonato Brasileiro, né? Lógico. Ou nos clubes brasileiros. Quando vem, você tem que saber para onde você está vindo. Está sabendo que o Corinthians está num período turbulento, está com problemas? Pô, repensa, né? Aí chega aqui, quer esculachar, também não dá. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, é que eu estou cornetando o Memphis, né?
Você não acha que sobre a seleção, você não acha que o Dorival e o Diniz, principalmente, esses caras não foram chamados boi de piranha? Porque o presidente anterior da CBF, desde o final da Copa, todo mundo sabia que ele queria o Ancelotti. Tanto que ele contratou o Fernando Diniz, e aí eu acho que o erro foi do Diniz também, para ser técnico interino da seleção. Nunca tinha visto isso na seleção brasileira, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Diniz saiu mal da seleção, o pessoal criticando, aí veio o Dorival saiu mal, tomando um sacode da Argentina, mas lá no íntimo do presidente da CBF, eles não eram o treinador da seleção brasileira, sempre foi o Ancelotti. Como você falou, todos que passaram ali sabiam que ele queria um treinador estrangeiro. Eu acho que aí eram duas linhas, né? O Ancelotti ou o Guardiola, né? O presidente da CBF eram esses dois nomes aí para mim. E o Diniz, naquela ocasião, todos nós queríamos ver o Diniz na seleção, até pelo que ele estava fazendo no Fluminense. Queira ou não queira, ele faz um futebol que a gente gosta de assistir o time dele jogando, independente se para alguns ele é meio, né, o time dele é meio irresponsável, tem aquele jeito de jogar, mas todo mundo gosta de ver porque é um bom futebol. E eu acho também que não demos tempo para o Diniz. O Diniz, você acompanha o futebol e você sabe que tem isso. Existem alguns treinadores que são imediatistas. Ele chega no clube e já dá resultado imediato. E existem treinadores que precisam de tempo. O Diniz é um treinador que precisa de tempo. E nós não demos esse tempo para ele na seleção, né? Ele sabia que estava ali para fazer um teste com ele, a verdade é essa. Porque se ele ganha os jogos também não iam tirar, porque nós daqui da imprensa não iam, os torcedores não iam deixar tirar ele, né? Então ele falou, cara, eu vou arriscar, vou aceitar esse desafio, né? E achando também que como ele estava com muita moral dentro do nosso país, e ele achou que todo mundo ia ter essa paciência com ele, e não teve, entendeu? E o Dorival, para mim, já foi uma coisa precisava de alguém naquele momento, precisava apagar incêndio, e vamos ver um nome aí que parte da torcida, como imprensa, vai ficar ali em cima do muro, não vai falar muito. O Dorival foi, aceitou. Eu acho que se eu sou o Diniz, eu também teria aceitado, mas se eu fosse o Dorival, eu já não teria aceitado. Muito complicada a situação aí da seleção brasileira. Bom, se você está curtindo essa entrevista aqui no nosso CatimbaCast, deixa um like aí pra gente, tá bom? Compartilhe também nas redes sociais, tem um link aí para você compartilhar conosco. Queria desejar sorte para o Renato Peixe, chegou a assumir o Santo André aqui na nossa Copa Paulista, já tem alguns resultados positivos nesse início de trabalho ainda do Peixe e que possa ser de fato só um início mesmo, né? Quem sabe para frente aí as coisas melhorem ainda mais, a gente torce para os amigos e o Peixe é um deles, para que possa fazer um trabalho de médio prazo também, para mostrar a capacidade, o talento que ele tem, colocar em prática tudo que ele tem desenvolvido ao longo dos anos aí, comandando as equipes, não só aqui do ABC e também do interior do estado de São Paulo, em Minas, como já ocorreu, no Paraná também, que possa trilhar aí um bom caminho como treinador de futebol e que possa estar sempre conosco aqui no ABC, né? Aqui no Francamente ABC, aqui na nossa resenha esportiva no CatimbaCast, para trazer sempre essa visão bacana sobre o futebol. Bacana e realista, que eu acho que é o mais importante, né? Tem gente que faz o discurso do politicamente correto. O Peixe, gosto muito de conversar com ele porque ele sempre traz a realidade, né? E eu acho que isso talvez norteie até o teu caminho aí como treinador também, né? Eu costumo, essa semana mesmo participei de um programa e eu também, o apresentador entrou nesse detalhes, né? Lógico que tudo que você fala, né, tem uma consequência. Lógico, eu, por ser um comandante de uma grande equipe, tenho peso, eu sei disso, né? Mas eu acho também que as pessoas que nos acompanham, também gostam de ouvir a verdade, né? E eu tenho na minha cabeça, tenho na minha vida, prego isso para os meus filhos, eu acho que a verdade tem que ser dita sempre. A verdade, eu costumo dizer, por mais que ela possa doer,
ela vai te doer 5 segundos. Porque a verdade você vai ver que é verdade, então aquilo ali. E a mentira você vai doer em você pro resto da sua vida. Né? Então por isso que a minha carreira era pautada em cima da verdade, até mesmo quando eu era jogador, nunca tive medo de dar entrevista, né? Lógico, respeitando, com educação todo mundo. Né? Mas eu acho que hoje precisa de mais pessoas nesse sentido de realmente falar a sua opinião, porque às vezes é a sua opinião que vai abrir a mente das pessoas que estão te ouvindo ali, né? E eu vou levando a minha vida, a minha carreira nesse sentido aí. Até porque tem aquela história, né? O amigo é aquele que te fala as verdades. Né? Aquele que fala o que você quer ouvir, ele não é seu amigo, ele é o oportunista, é o cara que quer só ficar perto de você, né, Peixe? É lógico, né? E não faz você crescer, né? O cara que fala que você quer ouvir não faz você crescer. E aquele que realmente fala que é a verdade, que é igual eu falo, que fala realmente a opinião dele, não que seja uma opinião que seja correta, que seja certa, mas ele está dando a opinião dele sincera, vai fazer você pensar. Eu levo isso até dentro da minha comissão, né, ali. Cara, se vocês estiverem aqui só para dar amém para mim, nós vamos parar no meio do caminho, que nós não vamos evoluir. Nós temos que ter uma discussão, cada um fala a sua opinião, nós respeitando todo mundo ali, mas cada um tem que dar a sua opinião, porque quando você ouve a opinião da outra pessoa, faz você pensar. Você fala, rapaz, mesmo que naquela hora ali você fica, né, querendo debater, mas você vai para casa e fala, cara, será que o Frank, aquilo que ele falou não é verdade? Se a gente fizer assim, realmente não pode ir por outra diretriz? E assim faz a diferença. É isso aí, tá vendo, gente? CatimbaCast também é filosofia, tá bom? Queria agradecer ao Peixe por mais uma vez estar conosco, desejar sucesso na carreira, que em breve a gente possa fazer uma nova resenha, conversar um pouquinho mais sobre futebol, sobre outros assuntos também. E que você receba as oportunidades que merece na carreira, que tenha êxito também na condução aí do Esporte Clube Santo André, nesta Copa Paulista. Grande abraço para você, obrigado por estar conosco, viu, Peixe? Obrigado, mais uma vez. Quero aqui também já agradecer a diretoria do Santo André mais uma vez por estar confiando no meu trabalho, aos torcedores que sempre quando eu estou com a camisa do Santo André tem um respeito, um carinho muito grande, né? E já, né, chamando, né, os torcedores para estar acompanhando esse restinho de Copa Paulista, que para nos ajudar, que o primeiro objetivo nosso é classificar, né? Então, já agradecendo você mais uma vez e agradecendo também a diretoria do Santo André. É isso aí, pessoal. O nosso CatimbaCast vai ficando por aqui. Eu convido você a estar conosco numa próxima oportunidade, falando mais sobre o futebol aqui da região do Grande ABC, com um convidado muito especial. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Threads. É só procurar ali, francamente, ABC, tá bom? E se você gostou, curte aí o nosso vídeo, compartilhe em geral e esteja sempre conosco aqui no CatimbaCast. Até a próxima.